Olá, estamos de novo aqui neste final de semana com o programa um pouco mais extenso, como ele era antes da pandemia. Durante a semana a gente faz um programa menor de 5 minutos, a minha fala, e tem mais 2 partes, que é aquela parte ilustrada, tão bonita, todo mundo gosta daquilo, e também a música no final, não é? A gente não tem tempo de orar, ontem acabei não orando também, com vocês, o tempo ficou pequeno porque o salmo era muito lindo, mas a gente está aqui em espírito de oração sempre. Oramos antes de começar, oramos depois, para que o programa chegue ao coração das pessoas. Oro antes de fazer os programas também, então oração não falta aqui, tá bem? Mas nós estamos hoje com o Salmo 98, vamos fazer um pouquinho maior, uns 2 blocos de programa, né, que tínhamos, né, antes aí da pandemia, do vírus aparecer e a gente ficar em quarentena. Então esta é minha casa, bem-vindo à minha casa, tá bem? É um pedaço da minha sala que eu dei uma ajeitada, mas não com aquela graça e visão dos profissionais aí do Novo Tempo, tá bem? Nós estamos nas mídias sociais, NT Play, nos acompanha ali também no canal do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Vá lá, se inscreva, clique no sininho, compartilhe e escreva também. Conte sua vida, faça um pedido de oração também ali para Deus, para orarmos juntos. Eu sempre leio ali, dou uma curtidinha e às vezes respondo uma ou outra pergunta também que aparece, tá bom? Com prazer eu faço isso para você, para honra e glória de Deus. No salmo de ontem, o salmo 97, um salmo lindo, olha, eu gostei muito desse salmo, vibrei com esse salmo, por isso que passou até um pouquinho do tempo, não deu para a gente orar, né, juntos, né? Precisamos orar juntos também. Mas é um salmo que começa assim: reine o Senhor, independente do que está acontecendo, reine o Senhor. A situação não dita o que devemos fazer. Contei o caso lá do cobrador, né, que tinha uma plaquinha em cima da cabeça ali: a minha educação depende da sua, então eu vou esperar o outro reagir para eu, então, não, eu tenho que ter caráter, né? Eu tenho que ter uma base no meu caráter. Uma base importante para a minha vida, claro que eu preciso ter. Então, essas coisas são importantes e a gente precisa de Deus para nos orientar. Então, várias vezes a palavra alegrem-se, regozijem-se aparece aqui, por quê? Porque é para a gente ficar feliz na presença do Senhor. Também várias vezes aparece a palavra justiça, justo também. Deus é justo, Deus é equilibrado, isso é a base do seu caráter, o Salmo vem dizendo, é a base. Então Deus não vai fazer uma coisa injusta conosco. Vou repetir uma frase que eu digo sempre aqui: o mundo é injusto. O mundo é injusto, mas Deus não. Deus é justo. Nós estamos num mundo injusto, onde pessoas não têm o que comer e tem pessoas que jogam fora comida boa. Por quê? Porque o mundo é injusto. Alguns têm empregos maiores e melhores, às vezes com uma política suja, mas é isso, o mundo é injusto. Não podemos ter esperança em nada aqui. Temos que orar pelos nossos governantes, temos que esperar que o nosso país e o mundo funcionem, sejam mais dignos, mais equilibrados, mais justos, mas não podemos fazer mais do que isso. Fazer nossa parte, para que pelo menos a justiça de Deus esteja em nossa vida, o reino de Deus esteja vendo aqui em nossa vida. Não é? Fala sobre os ídolos, né? Os ídolos vão ser envergonhados e vão adorar a Deus. Que ídolos? Os ídolos não fazem nada. O que os ídolos fazem por nós? Nada. O ídolo também, a beleza, você se vira um escravo fazendo a escultura do corpo, do rosto, então o tempo inteiro. Tem gente que fez 30, 40 cirurgias e se orgulha em dizer isso. O que esse Deus da beleza, né, fez? Nada. Quando a pessoa fica idosa, vai ficar tudo igual. Então, isso não quer dizer que a gente não deve preservar o corpo, cuidar do corpo, claro que deve cuidar do corpo. Mas o salmo foi muito interessante. A situação não deve ditar o que eu devo fazer. É simples. Então eu devo gritar: reina o Senhor. Depois do intervalo a gente volta com o salmo 98, que é o salmo de hoje. Ok, já voltamos. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo.
A gente sempre tem um capítulo novo todos os dias. Já estamos no capítulo 98 do livro de Salmos. Os Salmos, que são hinos que eram cantados, né? E temos hoje somente a sua poesia. Lamentavelmente não temos a melodia, mas muitos têm tentado colocar melodias aqui nesses salmos e a gente tem apreciado muito cantá-los. São hinos muito lindos. Vimos aí rapidamente o 97, que foi o salmo de ontem, e nós gostaríamos de apresentar para você o 98, mas antes, não se esqueça das nossas redes sociais. No YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Se você está na TV, pode também ver o programa pelo YouTube e compartilhar o programa com os seus amigos, com as suas amigas. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com você quando faz isso, porque a palavra vai se espalhar. É bem importante que a palavra se espalhe. Bom, também estamos oferecendo para você gratuitamente, não posso esquecer aqui, o DVD do pastor Gilson Brito, que fala sobre Paulo e as diversas visões que Paulo teve da teologia, chamada teologia paulina. Então o pastor Gilson conseguiu tirar vários temas aí dessa teologia e explicá-los da maneira que como só ele sabe fazer, para que a gente possa amar mais ainda a palavra de Deus através desse servo maravilhoso que foi o apóstolo Paulo. Basta pedir aqui para o nosso WhatsApp, né? Aí você vai ter gratuitamente aí na sua casa, tá? Quero receber o DVD, meu endereço, meu nome, pronto, tá? Está resolvido aí, tá bom? Vamos lá, Salmo 98, temos aí uma jornadazinha para seguir com este lindo salmo. Eu gostaria de pensar assim, eu li num livro uma vez uma introdução deste salmo usando uma situação do Novo Testamento. Essa situação era aqueles dois homens que estavam saindo de Jerusalém e que estavam indo para Emaús, uns 11 quilômetros mais ou menos, estavam desolados. Eles não tinham perdido, né, a crença em Jesus como Salvador, mas tinham perdido a esperança, porque não imaginavam que Jesus poderia morrer daquele jeito. Não é? E o que vai acontecer agora? Era o domingo da Páscoa, era o domingo da ressurreição. Jesus já tinha ressuscitado e estavam indo para lá embora, sem saber dessa notícia. E iam falando sobre as coisas tristes que aconteceram em Jerusalém naquele final de semana, especialmente na sexta-feira. Eram dois discípulos. E de repente Jesus aparece entre eles. E eles não reconhecem que era Jesus, que aquele era Jesus. Jesus, evidentemente, deve ter não permitido que eles reconhecessem para que pudessem ter este diálogo importante. E Jesus lhes pergunta, por que estão tristes? Né? O que está acontecendo aí? Você está vindo de Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Tinha acontecido com ele. Né? Então, usaram inclusive o tempo do passado. Esperávamos que ele fosse o Messias. Eles acreditavam em Cristo, mas estavam perdendo a esperança. E finalmente Jesus, quando eles chegam em casa, se demonstra e desaparece. E eles saem correndo para dar a notícia. Eles estavam vivendo um momento de tristeza, mas a manhã da ressurreição já tinha acontecido. Muitos de nós estamos vivendo aí como esses dois discípulos na estrada de Emaús. Muitos de nós estamos na estrada de Emaús, que a princípio é a estrada da dúvida. Mas Jesus vem e conta para aqueles discípulos, desde Moisés até aqueles dias, a respeito do Messias. Então nós precisamos ter um esclarecimento bíblico para que a estrada de Emaús tenha significado para a gente. Nós não podemos perder a esperança do verbo esperançar. Nós não podemos perder. É isso que nos mantém vivos. Não basta você dizer, eu vou à igreja só, tá tudo certo, volto, Senhor, orar e manda umas bênçãos para mim aí e tal. A gente não compra as bênçãos de Deus. A gente tem que viver a vida com Deus. E às vezes as coisas parecem que estavam todas erradas. A gente não consegue ver o fim. Quantas circunstâncias na vida você e eu não conseguimos ver o fim. E por isso sofremos. Mas vamos ter que esperar quando o fim chegar. Não é?
E a gente até costuma dizer isso, né? Se ainda não veio o fim, ainda não acabou, é isso mesmo. E às vezes a gente quer tirar a laranja do pé de laranjas, né? Quer tirar antes do tempo e achar que o gosto vai ser o mesmo. Ela é ácida demais. Tem que esperar o tempo do amadurecimento do sol. O sol da justiça amadurece a nossa vida, da chuva. A chuva do Espírito Santo amadurece a nossa vida, do vento, não é? Das tempestades, da noite, do frio. Nós passamos por tudo isso. E muitas vezes passamos na estrada de Emaús com a própria presença de Jesus ali do lado. A gente vai reclamar para Jesus que Ele não está conosco. Olha que absurdo. Nós chegamos até o ponto de reclamar para Jesus, de Jesus, porque Ele não está conosco. É claro que Ele está conosco. E esse salmo aqui é justamente um cântico muito forte. É um convite para você se lembrar das coisas passadas. Embora ele diga um cântico novo, ele faz menção às coisas passadas também. Então vamos lá ver alguns dos versos deste bonito salmo, né? Deste lindo salmo. Cantai ao Senhor. Vários outros salmos começam assim também. Cantai ao Senhor. Um cântico novo. Novo não significa de inédito, não significa que é inédito. Eu já disse em salmos anteriores que a gente canta um cântico novo por viver um dia novo, experiências novas. A nossa vida também se renova. Mas para se cantar um cântico novo, a gente tem que ler a linha seguinte, que diz assim: porque Ele tem feito maravilhas. Ele tem feito, isso é passado. O cântico é novo, mas Ele tem feito maravilhas. Então por isso que eu mencionei Emaús, porque pode ser que a gente esteja no momento da estrada, tristes, sem saber o fim de todas as coisas. A gente não enxerga o fim. Então o momento pede para a gente olhar para o passado, para ver as maravilhas que o Senhor fez. E assim, tem feito maravilhas. A gente não pode esquecer que o Senhor andou conosco lá atrás. Olhando para trás com fé, nós temos que enxergar que o Senhor tem nos conduzido em situações bastante difíceis. E não podemos nos esquecer disso. É muito constante na minha vida pessoal, né? Quando eu tenho dificuldades, e as tenho muitas vezes, né? Sou normal como você, eu olho para trás e digo: o Senhor me livrou da mão dos guerrilheiros. Nós não morremos ali. E eles diziam: se não morreu quando nós fomos pegar vocês, não vai morrer em nossas mãos. Mas isso era a promessa deles. O governo nos achou 2 vezes e foram tiros para tudo quanto é lado. Para todos os lados, né? Para dizer mais correto aqui o português. Então esta é a visão que a gente tem que ter. Estamos vivendo um momento difícil. Dá uma olhadinha para o passado. Lembre-se das coisas que o Senhor fez com você, por você. Lembre-se dos momentos que estavam perdidos e de repente o Senhor nos ajudou. Alguns dizem assim: puxa, pastor, mas que situação que o Senhor passou lá na África. Eu passei, acabou. Acabou. Graças a Deus acabou. Mas eu vivi cada dia. Só que esses dias acabaram. As pessoas estão aí nesta pandemia, estão nessa quarentena, mas isso vai acabar. Em algum momento acaba. Nós estamos vendo até pessoas morrerem próximas da gente agora. É como vimos, né, em outras ocasiões também, pessoas morrerem do coração, morrerem de um resfriado também, de algum problema no pulmão, de algum câncer. A morte não para. Então a gente tem que sempre olhar para trás, para ver que o Senhor nos guardou. E se o momento é de dificuldade hoje, meu querido, minha querida, lembre-se das maravilhas que o Senhor fez. Você pode ir bem lá para trás. Lembre-se das maravilhas que o Senhor fez com Noé, com Moisés, com José, com tantos homens do passado e mulheres. As maravilhas que o Senhor fez com Raabe. Ele a tirou da morte. E ela fez parte dessa descendência de Jesus. Então, olhando para trás, não ficando no passado, não é isso. Mas estou numa situação difícil hoje, não consigo ver o fim. Lembre-se das maravilhas que o Senhor fez
e cante um cântico novo. Um cântico de vitória. Ele diz assim, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra, né, sua mão direita, e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Houve vitória no passado. Por que não vamos ter vitória hoje? E mesmo que tenhamos alguma aparente derrota hoje, que percamos a luta contra o vírus para algumas pessoas, mesmo que percamos a luta em relação a um filho ou um casamento, o Senhor ainda reina. E aqui no verso 6 diz aqui, que é rei, exulte perante o Senhor, que é rei, ele ainda é rei. O capítulo anterior começava assim, reina o Senhor, não importa o que está acontecendo, não importa o que o jornal fale, reina o Senhor. Aqui é a mesma coisa, não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, ele é rei. Lembre-se das coisas, das maravilhosas coisas que aconteceram no passado. E muitas delas, hoje eu assisti uma meditação matinal com a Cris, e ela contando de coisas do passado. Que hoje são momentos de alegria, mas foram momentos de tensão. Então eu tenho que passar por aquilo, porque passará. Brincando, né? Até a uva passa, tudo passa. Passará. E aqui o Salmo vai desenvolvendo, né? O Senhor fez notória a sua salvação, passado ainda. Manifestou a justiça perante os olhos das nações, passado. Então vou cantar um cântico novo, mas vou me lembrar do passado. Porque na realidade não acabou ainda o momento que eu estou vivendo. Mas se acabou, cante também. Mas se não acabou, cante, porque um dia lá no futuro você vai olhar para este episódio no passado e vai dizer assim, o Senhor fez maravilhas. Bom, o Senhor fez maravilhas quando nos prendeu ali com os guerrilheiros. Não foi uma coisa boa, mas nós precisamos dele todos os dias. E andamos com ele todos os dias. Briguei com ele também. Mas hoje eu olho para trás e digo, Deus fez maravilhas, nos protegeu muito. De cobras, de escorpiões, de leões. Um leão uma noite comeu um soldado, um guerrilheiro, que estava fazendo a vigia ali. Então Deus é grandioso. Depois de ter falado no passado, o verso 3 diz assim, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com Israel, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Ele também se refere ao passado, né? Claro, lembrou-se no passado disso, da fidelidade. Fidelidade, misericórdia. Então Deus está sempre conosco e Ele deseja que nos lembremos dessa misericórdia do passado e dessa fidelidade. Ele não falhou conosco. Mas ele deixou meu pai morrer, mas não falhou com você. Quando você pede por paz, o que Deus dá para você? A paz? Não, ele lhe dá uma oportunidade de aprender a paz. Ele vai lhe dar alguma situação para que você possa desenvolver a paz. Deus lhe dá oportunidades diante dos seus pedidos. Tenha certeza disso. Está vendo um momento difícil? Olhe para trás e cante um cântico novo. Diz a Bíblia aqui claramente. Celebrai com júbilo, né? Celebrai com júbilo, cantai louvores com harpa, com voz, com trombeta, com buzina, exultai perante o Senhor. Ele é rei. Não podemos tirar essa visão que ele é rei. Ruja o mar e o mundo que nele habitam. E ainda ele fala, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Está difícil? Olha para o passado. As maravilhas que o Senhor fez. Eu tenho que olhar para o futuro também, porque Deus vem para acabar com esse mundo, com as injustiças. O mundo é injusto, Deus não. Eu repito muitas vezes isso. O mundo é injusto, Deus não é injusto. Vamos cantar um cântico novo hoje? Vamos lembrar das maravilhas do Senhor no passado, porque Ele é rei, e Ele vai voltar, Ele é juiz, Ele vai dar a cada um aquilo que merece, que quis receber. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por Jesus tão maravilhoso que nos salvou. Te agradecemos pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia para conosco.
Quando estamos em situações bem ruins, precisamos olhar para o passado para poder cantar um cântico novo, Pai. Ajuda-nos a termos esta fé. Ajuda-nos a conhecermos ao Senhor cada dia melhor, para que esse cântico novo brote do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Você fica agora com a ilustração do Salmo e depois com uma música, e a gente volta amanhã com um Salmo novo. Em 2014, o Informe Regional de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelou números alarmantes sobre a quantidade de presos que, após serem libertos, voltaram para a prisão em poucos anos no Brasil. Segundo os dados, de cada 10 presos libertos, 6 retornavam para a cadeia. Além de apontar para a ineficácia do sistema carcerário do país, tais números revelam a quantidade de pessoas que não sabem aproveitar as segundas chances da vida. Tente imaginar um homem que é condenado a 10 anos de prisão. Durante este período, ele se vê sem liberdade, vivendo em um ambiente sujo e cercado por pessoas perigosas. Enquanto isso, a família, comovida com a situação, reúne todos os seus recursos e contrata o melhor advogado, o qual consegue libertá-lo. Agora pense no comportamento irracional deste homem, se ao receber a liberdade, decide voltar para a criminalidade em poucos dias. Seguramente este homem voltaria para o presídio em pouco tempo, desperdiçando completamente todo o esforço feito para salvá-lo. O Salmo 98 fala de salvação. O verso 2 declara: O Senhor fez notória a sua salvação. O verso 3 enfatiza: Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Porém, o salmo que começa falando de salvação termina falando de juízo. O último verso afirma: Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Você entende a ordem? O tempo de salvação termina com o tempo de juízo. Assim, o período no qual a salvação está disponível, um dia termina para todo ser humano. E então, cada mortal é levado diante do tribunal divino apenas para responder ao que foi feito com o tempo de salvação que lhe foi dado. Eu não sei como foi o seu dia ontem, mas se você me ouve neste momento, é porque você recebeu o privilégio de mais um dia de vida. E a grande questão que você deve responder agora é: o que você fará com esta nova oportunidade que te foi dada? Que tal procurar mudanças significativas para que você não retorne aos lugares sombrios dos dias de ontem? Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro aceitar que se faça a vontade do Pai. Quero ouvir você cantar bem bonito, colocar sua vida na mão de Deus e deixar com que o Senhor faça a vontade dele na sua vida. Submeta-se ao senhorio, soberania do Senhor.
que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do Salmo está. Bem bonito.